tempo constrói trajetórias, mas são as atitudes que lhes dão significado. Hoje, ao homenagearmos a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, não celebramos apenas uma carreira jurídica marcada por conquistas e pioneirismo. Celebramos uma presença firme, constante e profundamente comprometida com a justiça. Em 1975, quando o direito ainda falava por poucos, ela escolheu a justiça como direção para dar voz. Da Universidade Federal do Amazonas, levou consigo não apenas o diploma, mas a inquietação de fazer-se útil, e encontrou sua missão na magistratura. Em 1979, começou a carreira em Boca do Acre, ali onde a distância sempre testa convicções, onde as dificuldades eram singulares, especialmente na comunicação para uma mãe, esposa e uma juíza, que iniciava a sua jornada. Era muito difícil, porque não havia telefone, não havia comunicação, realmente era um desafio. Eu fui sozinha para a comarca, né? Não conhecia ninguém. Primeiro porque era muito jovem, no lugar onde até hoje a maioria são de homens em comandos das cidades, enfim, das repartições, mas graças a Deus consegui, com muito esforço, com temperança, e chegar a essa comarca, depois ir para Nova Olinda do Norte, depois para Manacapuru e Manaus. Sempre enfrentando rios, estradas e muitos desafios. Sua atuação ajudou na garantia de direitos. A violência contra a mulher não será tolerada. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas permanece vigilante e firme no propósito de aplicar a lei com rigor, para cada um agressor que saiba que não há espaço para impunidade. Graça Figueiredo é uma pioneira. Abriu caminhos para muitas outras mulheres buscarem a magistratura. Um dos pontos principais do juiz é ter o acolhimento mesmo daquele que cometeu um crime, para que ele possa ser punido na forma da lei. E sempre fazendo história. Em 1980, foi a primeira mulher a presidir o Tribunal do Júri na capital amazonense. Ela não apenas ocupou um cargo histórico, ajudou a fortalecer uma instituição que hoje se reconhece mais plural, mais sensível e mais próxima da sociedade que serve. O presidente do tribunal, à época, o desembargador Paulino Gomes, me incumbiu de eu auxiliar hoje o desembargador Arnaldo, que era o presidente do Tribunal do Júri. Realmente fiquei muito nervosa, né? Porque eu seria a primeira mulher a presidir júri na comarca de Manaus. E para mim foi um cargo muito pesado, porque essas atuações sempre eram de homens, né? O promotor era homem, o juiz homem. E eu me lembro que eu presidi um júri, a maioria eram feminicídios. Agora é feminicídio, na época era homicídio contra a mulher, né? Não, minto, foi no tribunal antigo ali da Eduardo Ribeiro. E depois da sentença, já alta madrugada, né, quando ele foi condenado a 28 anos pelo tipo de requinte de perversidade contra a mulher, ele pegou 28 anos de cadeia, e a gente ficava assim num púlpito para ler a sentença, e ele virou para cima, depois que eu acabei de ler a sentença, ele falou assim: não vou ser preso por ordem de mulher, não. A primeira vez que presidi a júri, eu vi isso do réu, eu tive uma graça, uma intuição e uma certeza de que estava cometendo um ato correto, para que a justiça dissesse àquele réu que aquilo estava errado, que ele não poderia praticar aquele tipo de crime. Eu disse que eu ia mandar encarcerar o senhor amanhã de manhã, o senhor ia ficar preso aqui na carceragem, mas agora eu vou mandar o senhor agora para o presídio. Aí chamei o oficial de justiça, mandei que algemasse e levasse para o presídio. Em 2004, foi eleita desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas.
E 10 anos depois, a história a encontrou de novo, dessa vez como a segunda mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado. Período em que também assumiu o governo do Amazonas várias vezes. Eu tenho grande honra de ter sido escolhida e prometo aos nossos jurisdicionados que a justiça, que ela sempre tem que ser solene e sobranceira, ela tem que ir ao encontro do povo, daqueles que necessitam de maior ajuda, dar maior reforço ao primeiro grau, para que as demandas não se eternizem e que a paz social seja promovida, inclusive pela justiça. Mas sua história jamais coube apenas nos cargos. Ela escreveu, registrou mulheres, mapeou comarcas, transformou experiência em memória e memória em legado. Sua dedicação às causas humanas, especialmente na defesa das mulheres, revela uma magistrada que compreende que julgar é, antes de tudo, compreender contextos, dores e realidades. Talvez o traço mais profundo de sua trajetória não esteja apenas nas decisões proferidas ou nos cargos ocupados, mas sim na forma como ela exerceu cada função, na sua postura determinada, no olhar voltado às mulheres, na escuta das violências, mesmo diante do silêncio. E na coragem de transformar dor em política pública. Há vidas que passam pela história e há vidas que ajudam a escrevê-la. A desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento e o nosso respeito. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where